milagres e maravilhas. Meus irmãos, muitas das vezes nós somos podados pelo Espírito Santo. Só que vejamos bem o que acontece. Quando os nossos filhos pedem um brinquedo, nós damos. Não é no momento que eles pedem, não é a hora que eles pedem, mas nós damos. Da mesma forma, é assim. Quando pedimos aos nossos Deus. Só que antes de Deus nos dar, Deus ele esquadrinha a mente e o coração. Ele sabe da nossa necessidade, Ele já preparou o nosso amanhã. Glória a Deus. E mediante a isso, muitas das vezes, nós somos podados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes não entendemos, mas nós precisamos adquirir uma maturidade espiritual. O ano passado, como nós éramos, como nós somos hoje e como seremos daqui a um ano. Hoje nós somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente. O amanhã só a Deus pertence. Só que muitas das vezes Deus nos poda para que nós possamos vir a produzir frutos. A árvore ela só é podada para dar frutos. Né? E graças a Deus por isso, que Deus vem nos podando e nos moldando, para que cada dia mais e mais nós possamos dar frutos. Não é fácil você descer à casa do oleiro, para que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo. Só que o resultado é maravilhoso. O resultado, nós vimos de um testemunho, como cada um dos irmãos aqui tem um testemunho. Deus já operou na vida de cada irmão aqui. E se estamos aqui hoje, é porque confiamos no Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. não somos merecedores, somos pecadores, somos pequenos, somos falhos. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, para Ele tudo e somente tudo a Ele. Toda honra e toda glória. Aleluia, Então que Jesus. possamos, Glória a meus Deus. irmãos, cada dia mais e mais adentrar no que Deus tem para nós. Que possamos deixar de lado o que é mais difícil, o nosso orgulho, e que possamos mais e mais abraçar os nossos irmãos. Que possamos ser o braço que abraça, não o braço que aponta. Que possamos ser a mão que acalenta, não o dedo que aponta. Que possamos ser amor onde há dor, que possamos ser luz onde há as trevas. Aleluia, Jesus. Vivemos em um mundo onde a palavra de Deus diz que o mundo já nos maligno. Mas nós temos a esperança de morar no céu. E para isso, nós temos que aceitar que Deus é o Deus do impossível e que Ele faz o impossível. Ele trabalha na minha e na sua vida, e o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando não acreditamos mais, quando não temos mais força, Deus nos levanta. Deus nos levanta e prova que Ele é amor, que Ele é compaixão. Então, meus irmãos, eu vou adentrar já na palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Gideão não era diferente de nós. Como Gideão tinha muitas dúvidas, nós também temos. Então, meus irmãos, Gideão foi chamado para uma batalha. Da mesma forma que todos os dias nós acordamos e somos chamados para uma batalha. Todo dia nós vivemos uma batalha diária no nosso lar, no nosso ir, no nosso vir, no nosso estar, permanecer. Todo dia nós vivemos uma batalha. Só que Deus, Ele nos dá estratégia para nós lutarmos e sermos mais que vencedor. Na presença de Deus, nós somos mais do que vencedor. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Cada dia mais e mais nós devemos buscar a capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer um instante de oração e vou estar adentrando na palavra. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai. Senhor Deus, neste momento, Senhor Jesus, adentrando na Tua palavra, Deus, que Teu Espírito Santo tome a primazia deste momento, Senhor Jesus, que venha falar com cada coração, Deus. De mim, Senhor Jesus, tem a minha busca, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu Espírito. Que a Tua nuvem de glória possa estar sobre nós neste momento, Senhor. Fala conosco, ó Deus, de uma forma que possamos entender, ó Espírito Santo de Deus. Nos revela a Tua palavra, ó Espírito Santo de Deus. Nos mostra tudo que está oculto e escondido, ó Pai. E que tudo seja para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da campanha está em Juízes 7,15, né? Na parte B. Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas em nossas mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Mas para nós entendermos a temática, confiando no Deus do impossível, eu vou voltar ao versículo 1, os 300 de Gideão. Eu vou estar lendo e depois nós vamos estar entrando em detalhes do texto. Prometo não ser cansativo, vou ser sucinto e objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja nesta noite. Amém? Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acompanharam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha um arraial dos medianitas para o norte no vale, porto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão. Quem foi que disse? Senhor. O Senhor. Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltando o povo, 22.000, ficaram 10.000. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer a água, e ali os provarei, e será que daquele de que eu disser que este irá contigo, e este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vós livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava no arraial dos medianitas, embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes, desce, tu e teu moço, porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então fortalecei as tuas mãos e descerá ao arraial. Então descerá com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro o seu sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos medianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. E respondendo seu companheiro, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Não é com as nossas forças, é com a força de Deus, através do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, eram 33.000 homens.
30.000 homens despreparados. Nós chegamos à casa do Pai despreparado. Nós viemos aqui buscar força, renovo. E graças a Deus que nós saímos daqui renovado. Deus hoje tem uma bênção para mim e para a tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no teu coração e vai te renovar. Você vai sair daqui transformado. É só você crer. E sabemos que se nós cremos, nós verá a glória de Deus. Então nós temos que crer para a glória de Deus. Para ver a glória de Deus. O impossível é só para o homem. Deus usa de todas as maneiras. Deus usa os tolos para confundir os sábios. Deus usa os improváveis, os impossíveis, para mostrar que é possível. Gideão não era diferente de nós em meio às dificuldades. Muitas das vezes Deus fala com nós, mas nós temos medo, ficamos atemorizados e muitas das vezes aterrorizados, acreditando que não temos mais força, que para nós é impossível, não sabemos o que fazer. Mas em todos os momentos nós temos Deus, o Deus do impossível que trabalha por nós. Nós vemos aqui que Gideão, ele tem medo, ele teme, porque imagina vocês enfrentar um exército de homem treinado, de um batalhão treinado, que quando ele olhava, ele via como quando nós vamos na praia, nós vemos areia, era como eles viam, o camelo, eles não conseguiam ver o chão de tanto camelo que tinha. E ele tinha quanto? 33. Mas Deus diz o quê? O Senhor diz a Gideão o quê? Que com ele tem muita gente. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos cercados de pessoas, só que ao mesmo tempo estamos só. Nós estamos cheios de pessoas às nossas voltas, só que são só pessoas que querem drenar a tua energia, drenar o que você tem. E na verdade o nosso maior amigo é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos sim, a palavra de Deus diz que maldita o homem que confia no outro. A palavra de Deus, quando ela se refere ao homem, ela se refere à humanidade. Então não tem masculino ou feminino, é a humanidade em si. Então maldito o homem ou a mulher que confia no outro. Devemos cada dia mais e mais acreditar em Deus, buscar o que é dos altos céus. Então Deus diz a Gideão, aí tem muita gente, apregou-a aos ouvidos do povo dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente da montanha. Quantos voltaram para trás? 22.000. 22.000 tímido e medroso. A palavra de Deus também nos diz que o tímido não herdará o reino dos céus. Só que essa timidez aqui, ela não está falando de uma timidez humana. Ela está falando de uma timidez que você tem com o Espírito Santo. Quando você não acredita, quando você não busca, você se torna uma pessoa tímida. Então que mediante a tua dificuldade, tu possa adentrar o teu quarto, trancar a porta do teu quarto e falar com o nosso Deus Todo-Poderoso, deixando a timidez de lado. Aqui, meus irmãos, nós vemos que os tímidos foi um dos primeiros a correr. Então, que nós possamos cada dia mais e mais deixar a nossa timidez de lado, para que nós possamos entrar nos átrios celestiais, para que nós possamos receber a glória de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Os medrosos, de que nós temos medo hoje em dia? A cada dia nós temos medo de alguma coisa. Acordamos com a incerteza e com medo. E quando deixamos esse medo permear o nosso coração, o que acontece conosco? E o que Deus quer? Deus quer os 300. E eu tenho fé e eu acredito em Deus que aqui está os 300. Porque não foi fácil para você chegar aqui até hoje. Chegar, adentrar nesta porta aqui não foi fácil. Eu não sei como foi o dia de cada um aqui. Mas eu tenho certeza que a batalha foi muito grande. A batalha foi muito tensa. Mas aqui não tem tímido e medroso. Aqui tem um povo que vai morar no reino de Deus com fé em Deus. E que cada dia mais e mais o Espírito Santo de Deus possa estar nos moldando e nos qualificando e nos conduzindo pelos caminhos retos, para que nós venhamos morar no reino de Deus. Meus irmãos, e após saírem os 22, imagina, eu fico pensando eu no lugar de Gideão. Meu Deus do céu, pequeno, falho, pecador e medroso. E agora, Jesus? 22 voltou embora. Glória a Deus. Né?
E aí Gideão vai buscar Deus. Ele vai buscar Deus. Da mesma forma que nós fazemos. Ficou tudo muito difícil. Bateu o medo. O que nós fazemos? Quando o crente busca mais a presença de Deus? É quando a conta no banco está cheia? Quando você tem de tudo? Quando está tudo indo muito bem? Não. O crente busca Deus quando tudo está desmoronando. Quando tudo está muito difícil. Aí é o momento que nós vamos buscar a Deus. Aonde nós devemos dar glória. Em todos os momentos, em todo o tempo, dando glória a Deus. Se está bom, dá glória. Se está ruim, dá glória. Se está difícil, dá glória. Se está maravilhoso, dá glória. Se está insuportável, dá glória. Se Deus operou, fez milagres e maravilha, dá mais glória ainda. Glória a Deus, aleluia. E Gideão busca a presença de Deus. E Deus responde a Gideão: ainda tem muita gente. Se com 33 estava difícil, imagina agora com 22 a menos. Para a humanidade é impossível. Mas Deus é Deus que nos dá estratégia. Deus trabalha na nossa vida. Quando nós pensamos não ter mais jeito, que é o fim, Deus se levanta ao nosso favor. Quando não temos mais forças, quando não sabemos mais para onde ir, Deus se levanta ao nosso favor. E aqui mais uma vez Deus dá estratégia para Gideão. Porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é como nós queremos, é do jeito dele. Muitas das vezes nós paramos e pensamos: meu Deus, mas eu estou indo cada dia mais para trás, todo mundo se afastou de mim. Quando as pessoas começarem a se afastar de você, não se assuste. É Deus respondendo a tua oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, ele nos molda, ele tira, ele limpa, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo imundo. Entenda, meus irmãos, que eu sou o templo de Deus e a cada dia mais e mais o Espírito Santo de Deus tem que habitar em mim, e para isso cada dia mais e mais eu tenho que mortificar a minha carne pecaminosa. A carne humana, ela é pecaminosa. Nós somos pecadores e cada dia mais e mais nós temos que ter uma busca pela nossa glorificação, para que o Espírito Santo de Deus seja glorificado através de nós. Que quem precisa da glória de Deus somos nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer a água, e ali os provarei. E será que daquele de que disser estar contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu disser este não irá contigo, este não irá. E fez o povo descer as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os cães, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Então, meus irmãos, se já estava muito difícil, ficou um pouco mais. De repente, Deus dá a estratégia a Gideão para ele juntar o povo de novo. E ali ele fazia um processo seletivo. Como é para nós, como nós vamos para um processo seletivo? Imagina o povo, né? Quando você está em uma fila, que você vai em uma entrevista de emprego, o que você ouve? Você vai fazer uma prova muito difícil. Penso eu que naqueles momentos todos, conjecturando eu, naquele momento todos estavam falando: estamos mortos, vamos descer, mas nós vamos morrer. São muitos, nós somos poucos. Homens de pouca fé, não conheciam o poder de Deus e o que Deus pode fazer. Da mesma forma somos nós, muitas vezes não temos fé, não buscamos a Deus que tudo pode, que tudo faz. Ficamos com os nossos pensamentos vagos, em vez de buscarmos mais e mais do Espírito Santo. Muitas das vezes vamos para a rede social. Muitas das vezes você quer ver uma palavra de conforto, achando que aquilo vai melhorar o teu dia. Muitas das vezes, a hora que você abre uma rede social, você só acha coisas desagradáveis. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que possamos cada dia mais e mais buscar o que vai edificar a nossa vida. Que ao invés de você apelar para a rede social, vai para a Bíblia, onde você vai ser edificado, aonde Deus vai te dar a estratégia para vencer. E eu estou dentro da palavra.
A palavra vai nos dizer que Deus, Ele mostra a Gideão. O povo que desceu e tomou a água como cachorro, Deus mandou tirar a parte e voltar. E os que tomaram a água, pegando com a mão e trazendo até a boca, esses são os 300. Glória a Deus. Ao olho humano é muito estranho. Só que Deus quer os vigilantes. Deus quer os atentos. Deus quer os 300 que ora, que jejuma, que busca, que lê a palavra. Deus não quer o distraído. Porque Deus selecionou os que tomaram a água com a mão. Porque eles estavam tomando a água com a mão e ele estava de olho no que estava acontecendo ao seu derredor. Da mesma forma somos nós. Nós temos que estar atento às astutas ciladas de Satanás. A todo tempo o inimigo das nossas almas ele tenta nos derrubar. E se nós dermos brecha, ele entra. E depois que ele entra, ele faz ciranda. Então que nós possamos ser os 300 atentos, os 300 que buscam, os 300 que são vigilantes, os 300 que não se preocupam com a vida do irmão, os 300 que não se preocupam com a vida da irmã, os 300 que não se preocupam com a veste dos irmãos e que não está preocupado com o que o irmão faz ou deixa de fazer, mas sim está preocupado em buscar o que é do reino do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa vir acrescentar na nossa vida. Mas para isso nós temos que nos diminuir. Nós temos que aceitar que nós somos uma carne fraca, que nós somos pó, que nós somos barro. E que nós temos que nos redimir a todo dia. A todo dia temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa estar dando uma estratégia para nós vencer os nossos inimigos. Principalmente o inimigo carnal. O inimigo que é invisível, mas está ao nosso redor, bramando para nos tragar. Que Deus possa nos dar estratégia e abrir a nossa visão espiritual para que nós consigamos enxergar o que nós possamos estar atento, pedindo para Deus estratégia para mudar o que a gente consegue mudar e quando nós não pudermos mudar, que nós possamos entender a necessidade de buscar o que é dos altos céus. E Deus deu estratégia para Gideão. E o povo tomou a sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou a todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Só que neste momento, mesmo ouvindo a palavra de Deus, ele teve medo. Muitas das vezes Deus diz, faz. Só que nós ficamos com medo, nós não fazemos, nós duvidamos. E aí entra a carne. Aí você pensa, será que é de Deus? Será que foi de Deus? É esse momento que você dá brecha para Satanás entrar. E aí ele mina a sua bênção, ele tira de você aquilo que Deus deu para você. Então quando Deus falar contigo, meu irmão e minha irmã, vai sem medo. Não fica esperando Deus falar de novo. Muitas das vezes Deus vai falar contigo daqui 3 meses, 4 meses, porque você foi desobediente. Porque tudo o que os nossos filhos pedem, nós dá. Só que nós só dá quando ele é merecedor. Da mesma forma, Deus só nos dá se nós é merecedor. Se nós não somos obedientes, se nós não seguimos a voz de Deus, o que acontece? Deus vai nos dar de novo? Ou ele vai ver e sondar o nosso coração e a nossa mente para ver se somos merecedores? Então, meus irmãos, aqui Gideão fica com medo. Aí Deus fala com Gideão: desce. E se ainda temes, desce tu e teu moço por ar ao arraial. E ouvirás o que dizem. Então fortalecei as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço por ar até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. Desce ele e seu filho por ar e vai até os guardas, os vigilantes dos sentinelas, para observar o que estava acontecendo ali, para ter uma estratégia humana de como agir. Só que o Espírito Santo de Deus já tinha falado
E Deus, quando Ele fala, Ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem para que minta. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Se você está embaixo de uma promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, assim como aconteceu na minha. Deus tem grandes coisas para a tua vida nesta noite. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam ou estavam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inúmeras. Havia muitos medianitas e muitos amalequitas. Imagina você, de repente, vamos ver, nós estamos aqui e de repente nós deparamos no meio da Avenida Paulista em São Paulo. No meio de um formigueiro. Exatamente assim. Era o que Gideão ia enfrentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho. Meus irmãos, quantas das vezes Deus tem falado contigo em sonho? Quantas das vezes Deus tem te despertado na madrugada para você orar, para você buscar a presença dEle? Deus tem usado muita estratégia para falar contigo. Não só aqui na igreja. Na igreja Deus usa os profetas, pastores. Deus usa os vasos dEle a hora que Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer. E a palavra chega até você. Só que na tua casa também Deus quer te usar. Deus quer te usar no meio dos seus. Deus diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ser servos na nossa casa. E Deus tem nos chamado a atenção. Quem aqui quer viver um grande avivamento? A todo momento Deus tem nos chamado para um grande avivamento. Só que estamos dispersos. Estamos preocupados demais com amanhã e não estamos vendo o que Deus quer fazer agora. E o tempo todo Deus está falando conosco. Muitas das vezes Deus te acorda na madrugada para você descer a casa do oleiro, para você ser moldado, para você aprender, mas você faz o quê? Primeira coisa que você faz, passa a mão embaixo do seu travesseiro e tira um celular. E aí você vai ver a hora, ali você abre um aplicativo, ali você começa a fazer parte de tudo que é o mundo e não entra em um hemisfério espiritual. Então, Deus tem um chamado para a tua vida, mas você não está perto de quem o chamou. Você não procura se conectar com quem te chamou. Você dá mais importância para as coisas vãs do mundo do que para o Espírito Santo de Deus, que quer operar na tua vida, trabalhar e fazer de você um vaso novo. Você diz: Deus, eu quero, eu te busco, eu estou orando, eu estou jejuando. Só que o momento que Deus quer uma intimidade contigo, você tem deixado de lado. Neste momento eu entrei em um momento de oração. Você vai entrar, você vai orar na tua casa. Você começa a orar na madrugada, 5 minutos, 10 minutos. De repente a distração toma conta do teu coração. Você se levanta, você vai no banheiro, você volta à rede social. Tudo volta a estaca zero. Você deita, você não tem sono porque Deus quer falar contigo. Só que você não está permitindo o Espírito Santo adentrar no teu coração. Você está deixando as coisas vão trabalhar na tua vida. Aí de novo, a oração na carne, Deus não habita. A carne é pecaminosa. Só que quando Deus quer trabalhar, o mistério começa a acontecer. Você começa a buscar um pouco mais. Aí a tua alma começa a falar contigo. O que é da carne começa a ficar para trás. A tua alma começa a se conectar com o Espírito Santo de Deus. E quando nós entramos, saímos da carne e vamos para a alma, nós começamos a buscar: Santo, 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 Santo és tu, Senhor. E aí nós entramos na presença do Espírito. Quando nós adentramos na presença do Espírito, que nós sentimos a presença do Pai, nós começamos a dar glória. Glória, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que Deus é por nós. E quando você está na presença do Espírito, você não lembra mais do que te aflige. Nada que tem à tua volta te importa mais, a não ser adorar. Porque na presença do Pai, nós temos que adorar.
Porque o Espírito Santo de Deus procura os tais que o adorem e que o adorem em espírito e em verdade. Então a cada dia mais e mais devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E estar na presença do Pai é para adorar. Estar na presença do Pai não é para pedir, é para adorar. O seu momento de petição, ele está aqui atrás. Você já pediu, você já buscou, agora você está na presença do Pai, então adora. Quando você está na presença do Pai, você tem que adorar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece o teu coração. Ele molda a tua mente, ele esquadrinha, ele já preparou o dia de amanhã. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde antes do ventre da nossa mãe. Salmo 139, 11. O Espírito Santo de Deus nos conhece. Então que possamos cada dia mais e mais dar liberdade para nós estar ao lado do Espírito Santo. E quando estiver, que nós deixamos de lado as falácias, o que não agrega, o que não convém, o que não agrada ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos deixar essa atmosfera do lado, que nós possamos deixar aquilo que não tem nos agradado. Se não agrada a nós, como vai agradar o Espírito Santo de Deus? Se não está agradando a mim próprio, como eu vou agradar o Espírito Santo de Deus? Que possamos deixar de lado a carne, para que nós possamos estar entrando na presença do Espírito, e que o Espírito Santo de Deus venha responder. E aí ele responde a Gideão. Chegando para Gideão, que estava contando um homem o seu sonho a um companheiro, e dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. E respondeu ao seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo o arraial. Então, meus irmãos, quando nós entramos na presença do Espírito Santo, Deus dá tudo o que Ele tem para nós. Deus fala conosco na igreja, Deus fala conosco na nossa casa, Deus fala conosco na rua, Deus fala com nós no louvor, Deus fala com nós através da palavra. E quando nós entramos na presença dEle, que nós sentimos a atmosfera de Deus, Ele começa a responder e Ele começa a nos dar força. Tudo que era impossível começa a ser possível. Tudo que nós não acreditávamos começa a se tornar realidade. Da mesma forma que foi muito difícil você chegar aqui hoje, você já entrou na presença do Espírito Santo, você já sentiu o seu coração arder e bater de forma diferente. É o Espírito Santo falando para você: filho, eu estou contigo, filho, eu estou aqui, filho, desce na casa do oleiro para que eu possa fazer mais por ti. E Deus tem feito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. Quando nós temos a confirmação de que Deus é por nós, e quem será contra nós, nós devemos adorar. Não murmurar, não achar que deve ser do nosso jeito, não que nós temos o jeitinho brasileiro que é melhor, mas sim o melhor é que Deus tem para nós. Glória a Deus, aleluia. E voltou ao arraial de Israel dizendo: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas às nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas, cântaros vazios e tochas neles acesa. O que Deus quer colocar na tua mão? Cântaro? Buzinas? Você está preparado para o que Deus tem para você? Você está preparado para ser um dos 300? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você quer ser uma tocha na mão de Deus? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus adentrar na tua vida para você ser um dos 300 que Ele vai usar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E disse ele: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Quando Deus diz vai e faz, é para nós fazer como Deus manda. Deus coloca a palavra na nossa boca, Deus nos dá o ar que nós respiramos,
Nós estamos aqui porque Deus permitiu, só que nós queremos fazer do meu jeito. E Deus aqui está dizendo, faz como eu faço. Que venhamos fazer como Deus quer que nós fazemos. Para que nós possamos ter a glória de Deus. Para que as portas do céu se abrem. Muitas das vezes nós oramos, Deus abre a porta do céu sobre a minha vida. Aí Deus abre, a hora que Deus vai derramar um milagre, a bênção, a provisão, você faz o quê? Aí você vai fazer do seu jeito. Aí você sai da presença de Deus. Aí você não quer vir no culto. Aí você vai discutir com o seu líder. Você não aceita o puxão de orelha do seu pastor. E aí só que você quer receber dos altos céus. Só que Deus quer que nós ande da forma dele, não da nossa. Deus quer que nós deixe de lado o nosso eu, para que o Espírito Santo de Deus venha nos edificar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim farei vós, tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor é de Gideão. Então, meus irmãos, como é maravilhoso quando toda a igreja ela está na mesma atmosfera, na atmosfera espiritual. Quando todos nós estamos dando glória ao Senhor, é o momento que o Senhor Jesus vai nos dar. E quão bom é e maravilhoso que os irmãos estejam em união, porque nós somos uma unidade. Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, meus irmãos, que possamos ser uma unidade, buscando o que é dos altos céus e fazendo o que Deus nos destina a fazer, para receber o que é dos altos céus e para vencer os nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? O meu inimigo é o meu irmão? O meu inimigo é o meu pai, é a minha mãe? É quem habita comigo? É o meu cônjuge? É as minhas amizades? Não. O nosso inimigo, ele é um só. E ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Só que cabe a nós buscarmos cada dia mais e mais o que é dos altos céus. Porque a palavra de Deus nos diz que a terra jaz no maligno. Chegou, pois, Gideão e com os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Deus dá estratégia para Gideão agir na noite, na troca dos guardas, na troca de turno. Quando Deus tem nos chamado para entrar mais na presença dele, é quando tudo está em silêncio. Deus não gosta do barulho, da distração. Você tem que focar no Espírito Santo de Deus. Tu tem que entrar no teu quarto, trancar a porta. Coloca um fundo musical. Coloca um hino, um louvor que você gosta. Mas entra na presença de Deus, deixando de lado tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que não convém. Tudo aquilo que não faz bem. E aí você vai ver o Espírito Santo de Deus agir. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, quebraram os cântaros e tinham em suas mãos esquerda as tochas acesas e na mão direita as buzinas para tocarem e clamarem: espada do Senhor é de Gideão. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos unidos, Pai, Filho e Espírito Santo, e buscando uma busca incessante, Deus, Ele nos dá a vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E conversou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Os exércitos dos medianitas fugiram do barulho. Eles não estavam vendo nada porque era noite, estava escuro. Um começou a guerrear contra o outro, um começou a matar o outro. Olha o que a presença de Deus faz na nossa vida. Ele coloca o inimigo das nossas almas para correr. Ele coloca um contra os outros, para divergir contra os outros, para não nos atacar. Se por um caminho ele vem, por 7 ele vai voltar. Pelo poder da no nome do Senhor Jesus e pela força do teu Espírito Santo.
Meus irmãos, foram esta a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite. Peço que a igreja se coloque sobre os vossos pés. Vamos estar fazendo um minuto de oração. Em seguida, voltando a palavra ao nosso diácono Cleberson. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, neste momento, ligue seu pensamento a Deus. Eu não conheço as suas buscas, não conheço as suas dores. Mas eu sirvo a um Deus, que é Deus do Deus, Senhor do Senhor, dono dos céus e da terra, e conhece e sonda o nosso coração e a nossa mente. E hoje, Ele quer habitar no seu coração, Ele quer acalentar a tua alma, e Ele quer te curar. Eu não sei qual é a cura que você busca, mas hoje tem provisão do céu para a tua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus amado e Pai querido, neste momento, Senhor, eu rendo graças a Ti, ó Deus. A Tua palavra, ó Deus, foi ministrada, o que o Senhor colocou ao meu coração foi dito, Pai. Senhor Jesus, pelo poder da Tua glória, pelo poder do Teu Filho Jesus, pela Sua ressurreição, pelo Teu sangue vertido na cruz, Pai. Eu profiro agora, Senhor Jesus, para cada irmão, para cada irmã, para cada família aqui representada, Senhor Jesus. Bênção, Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, uma unção dobrada, Pai. Uma unção de Elias, de Eliseu. Que todos saiam daqui cheios do Teu Espírito Santo. Que todos saiam daqui cheios da Tua graça, da Tua virtude. E que levem para a Tua casa, Senhor, bênção, saúde, paz, amor. Que cada dia mais e mais o Teu Espírito Santo venha falar com nós, Senhor Jesus. Deus amado e Pai querido, que Teu anjo possa estar levando as nossas súplicas ao Seu trono de glória, Pai. E que o Senhor possa receber nossas orações e a responder, Senhor Jesus. Nos ensina cada dia mais e mais a ser vaso. Que a cada dia mais e mais possamos descer à casa do ordeiro, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti, Senhor Jesus. E quando nós estivermos na Tua presença, ó Espírito Santo, que possamos dizer, Senhor, Santo, 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 Santo és Tu, Senhor. Glória, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que Deus é por nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dê uma cobertura especial nesta noite, Pai. Nos livrando de todo o laço do passarinheiro, de todas as pestes perniciosas, Senhor Jesus. Deus que nos deu poder para pisar cobras e serpentes, Senhor Jesus. Afasta de nós tudo que não provém de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Purifica a nossa alma, nosso corpo, Senhor. Purifica a nossa mente, Senhor Jesus, para que Teu Espírito Santo venha habitar em nós cada dia mais e mais, para que possamos louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor Jesus, para que possamos viver a plenitude da Tua glória. Espírito Santo de Deus, cuida de cada retorno nesta noite, Senhor Jesus. Dá a cada irmão, a cada irmã, Senhor Jesus, uma noite tranquila, um sonho reparador, Senhor. Que amanhã, Senhor Jesus, possamos nos alegrar mais uma vez na presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar poderosamente conosco novamente, Senhor Jesus. Não afasta de nós a Tua presença, ó Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.